Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Contas da União, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo. Não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação, que tem uma visão clara do conjunto do país, que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de especialistas e um professor de direito constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre, para contrapor toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil. Criamos um instituto, enfim, fazíamos aulas para defender a economia de mercado, capital, mas fomos superados pela incompetência de todos nós. Claro que lutamos muito. Eu tive na época conversando com Ernesto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de dezembro de 2023. São 9 horas e 30 minutos. Ministro do TCU diz que movimento forte nas casernas terá desenlace imprevisível. Essa matéria foi publicada poucos dias, cerca de 3 semanas após a eleição em segundo turno. E, na verdade, foi uma matéria calcada nesse áudio que você estava começando a ouvir. É um áudio grande de 8 minutos, em que o ministro diz que vai haver o golpe. Augusto Nardes afirmou naquela época que não podia falar muito, mas que Bolsonaro ia ter condições de enfrentar o que ia acontecer no país. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, afirmou naquele áudio enviado a amigos do agronegócio pelo WhatsApp que estava acontecendo um movimento muito forte nas casernas brasileiras e que era questão de horas, dias, no máximo, uma semana, 2 talvez, menos do que isso, para um desenlace bastante forte na nação, de consequências imprevisíveis. Ele afirmou também não poder falar de tudo que sabia sobre o desenlace para os amigos do agronegócio, e ele estava falando sobre o 8 de janeiro. Para que você tenha uma ideia do que aconteceu naquele momento, a coisa foi tão forte, mas tão forte, que acabou aí tendo uma repercussão até na mídia conservadora. Você veja essa matéria aqui de ninguém mais do que a revista Veja, não é? Dizendo: Augusto Nardes deveria pedir para sair do TCU. Ministro do Tribunal de Contas da União confessou envolvimento em conspirata contra o governo recém-eleito numa coletânea de indícios de crimes. Imagina a revista Veja falando assim: Augusto Nardes deveria pedir para sair do TCU, onde está há 17 anos. Renúncia ao mandato vitalício, salário de 37 mil e regalias seria o melhor caminho para conter os danos da tragicômica conspirata em que se meteu, com riscos à imagem do TCU, órgão auxiliar do Congresso Nacional. Para o tribunal do qual já foi presidente, a abdicação de Nardes seria uma bênção, evitaria permanente desconfiança de um viés de militância política em todos os processos que contenham a sua digital. E agora, isso se mostra, essa matéria da Veja, se mostra muito adequada, porque ele acaba de tomar uma decisão politiqueira inaceitável, baseada em nada, baseada apenas em vontade de criar caso.
em usar o Tribunal de Contas da União, para onde ele conseguiu voltar após ficar meses afastado, não é? Ele foi afastado do TCU por causa desse áudio, prevendo e até pregando um golpe, e aí, em decisão inédita, o TCU resolveu fiscalizar presentes recebidos por Lula em 2023. Ora, primeiro ano do governo Lula, ganhou vários presentes, devolveu todos os presentes, isso saiu na mídia. Aqui você vê matéria do jornal mineiro O Tempo, mostrando que Lula foi fazendo viagens e devolvendo, encaminhando os presentes para o acervo da Presidência da República. Exclusivo, Lula encaminha 13 presentes para o acervo da Presidência da República. Os presentes foram dados por chefes de Estado desde a posse até o dia 30 de janeiro. Os dados foram obtidos pela reportagem de O Tempo. E aqui mostra o Lula encaminhando, cumprimentando um dignatário durante a posse, e um cantil de porcelana branco, esmaltado e adornado com caravelas portuguesas, e outros objetos aí que foram dados para o Lula foram devolvidos. 6 moedas do rei da Espanha, Filipe VI, um relevo que trata em formas geométricas, uma escultura dada por Luiz Alberto Arce, da Bolívia, um cantil que já foi descrito, uma pintura com animais selvagens, uma colagem, uma pintura entregue por Guilherme Lasso, do Equador, e dali em diante o Lula foi devolvendo todos os presentes que ia ganhando dos dignatários estrangeiros durante as viagens dele. Então, na verdade, o que acontece nessa decisão desse Augusto Nardes é o seguinte: o TCU vai auditar e fiscalizar o recebimento de presentes, brindes dados a Lula em 2023. A decisão inédita do ministro Augusto Nardes, este que fez uma conspiração golpista naquele áudio, foi tomada em oposição à recomendação de arquivamento do assunto formulado pela área técnica do tribunal. Pela legislação em vigor, a auditoria aconteceria ao final do mandato de cada presidente, no caso de Lula em 2027, logo depois que ele deixar o cargo. O objetivo é verificar se o mandatário incorporou ao seu acervo pessoal presentes que deveriam ficar com a União, como é o caso de Bolsonaro. A origem dessa decisão do Nardes é um requerimento da ultrabolsonarista Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, depois de um pedido de auditoria para apuração da legalidade do recebimento de presente por parte de Lula. A requisição foi típica jogada da oposição no momento em que o TCU já apurava as possíveis irregularidades na destinação dos presentes recebidos pelos integrantes da comitiva de Jair Bolsonaro. A decisão de dar Nardes, bolsonarista até a medula, tanto quanto Bia Kicis, foi vista com ressalvas pelos próprios pares. O ministro do TCU resume a questão: não faz sentido auditar os presentes de quem está no cargo, porque você só tem como descobrir se o presidente vai subtrair ou não algum item recebido quando acaba o mandato. Ou seja, é uma jogada política para colocar nas redes. Então, minha amiga, meu amigo, é isso que dá a leniência com gente que faz coisas erradas, como esse Nardes já fez, inclusive falando no WhatsApp ali que ia ter um golpe no Brasil e mostrando que sabia do 8 de janeiro. Esse sujeito devia estar sendo investigado e não deixado livre para fazer isso que ele está fazendo, que é uma afronta às instituições, usar o cargo de ministro do TCU para fazer politicagem barata. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. E foi graças a você que o blog da cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.